Você já saiu do trabalho diferente de como você entrou? Já percebeu que depois daquela conversa você ficou mais pesada, mais crítica, mais desanimada? Por que isso acontece? Porque o que a gente ouve entra. E o que a gente escuta é uma semente para o nosso coração, para a nossa alma. E se a gente não vigiar, o que começa a acontecer? O ambiente, ele pesa e ele influencia o que a gente pensa. Então, se você ficar comigo até no final deste vídeo, eu vou te dar estratégias bíblicas para você proteger o seu coração e para você não cair nessa artimanha de deixar o ambiente influenciar os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu dia. Então, mesmo a gente convivendo com pessoas difíceis, nós vamos aprender a não ser influenciadas por esse ambiente, por essas pessoas. Em vez disso, nós vamos influenciar. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo faça isso hoje. Para que o Espírito Santo ensine a gente a influenciar pessoas, a gente a proteger e blindar o nosso coração através da palavra, através dos ensinamentos bíblicos, em nome de Jesus. Que o Senhor personalize essa palavra para a sua vida. Que o Senhor te dê olhos e ouvidos espirituais para que você ouça, para que você entenda, para que você tenha revelação dessa palavra em nome de Jesus. E o versículo base que nós vamos usar está lá em Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. A influência, gente, não é opcional. Infelizmente, nós somos constantemente influenciadas. No nosso trabalho, na nossa família, na igreja, nas redes sociais. Eu não escolho com quem eu convivo no meu trabalho. Eu não escolho a família que eu nasci. Eu não consigo escolher. Então, como eu não vou ser influenciada pela minha irmã? Como eu não vou ser influenciada pela minha mãe, pelo meu pai? Entende? Então a gente não consegue escolher as influências. Às vezes você tá lá na rede social, aparece um vídeo e a primeira impressão ali, a primeira olhada vai entrar. Então é muito desafiador, sabe? Então a pergunta não é, vou ser influenciada. A pergunta é, o que vai permanecer dentro de mim? Porque você consegue escolher o que permanece dentro de você e o que não permanece dentro de você. Infelizmente, as influências, a gente não consegue moldar tanto quanto a gente gostaria. Então, você não consegue escolher esses ambientes. É verdade ou não é? No trabalho, você não escolhe os seus colegas. Na família, você não escolhe todos os parentes. Jesus, ele também viveu isso. Ele conviveu com Judas Iscariotes, que o traiu. Ele conviveu com Pedro, que o negou, e ele conviveu com os fariseus, que eram religiosos e críticos, e mesmo assim, nunca perdeu o coração. Jesus nunca perdeu o coração, mesmo convivendo com essas pessoas, porque Jesus fez algo, e nós vamos aprender com o que Jesus fez. Lá em João 17:15 diz assim: não peço que os tire do mundo, não peço que tire os meus filhos, os meus seguidores, os meus servos do mundo, mas que os livre do mal. Isso está lá em João 17. Jesus falou isso, isso é uma palavra, um direcionamento pra gente. Então não é sair do ambiente. O segredo não é sair do ambiente, tem ambiente que não tem como a gente sair. O segredo é permanecer inteira dentro dele. É permanecer fiel, permanecer intacta, com o coração guardado. E nós vamos aprender isso em nome de Jesus. Primeira coisa que a gente precisa de entender é que a influência, ela é uma semente. Tudo o que a gente ouve é uma semente. A palavra fala isso. A semente é a palavra de Deus. Então, outras palavras também são sementes, só que são sementes más. São sementes que sujam, estragam a terra, entende? Então, existe semente boa e existe semente ruim. Exemplo, reclamação é uma semente ruim. Comparação é uma semente ruim. Desonrar ao marido, sabe? Falar mal do marido no trabalho, ou então ouvir uma mulher falando mal e aceitar e concordar, é uma semente ruim. O desânimo é uma semente ruim. Então, do mesmo jeito que eu tenho... E medo, não posso esquecer de falar do medo. O medo é uma semente ruim. E se você, dependendo da pessoa que você convive, o medo ele é aumentado. Dependendo do que a pessoa fala, entendeu? O medo ele pode ser aumentado dentro de você. Então, se você não filtra o seu coração, vira território fértil para qualquer coisa. Então, eu vou ouvir, mas eu não vou deixar ficar dentro de mim. E aí eu quero liberar algumas estratégias, algumas chaves espirituais para você proteger o seu coração. Porque o nosso coração, gente, é um altar. Nós estudamos muito sobre isso, sobre o altar. E o nosso coração, ele é um altar. Então, ele precisa ser protegido. Então, a primeira chave espiritual é o filtro espiritual. Antes de você absorver,
Antes de você deixar esse pensamento ficar tanto tempo na sua mente que vira um sentimento, você vai fazer algumas perguntas para você mesmo. E essas perguntas vai te ajudar a identificar se esse pensamento ele vai ficar na sua mente, você vai deixar ele manter, ou se você vai repreender esse pensamento e você vai se livrar desse pensamento. Por quê? Nós não conseguimos falar assim, eu não vou pensar nisso. Vou fazer um teste com você. Não pense em um elefante rosa. O que a sua mente fez? Pensou. A sua mente pensou nesse elefante rosa. Porque nós não conseguimos moldar o que entra. Simplesmente entra. Mas eu consigo moldar o que fica. Entende? Então vem o pensamento, eu vou mandar ele embora. Eu vou repreender o pensamento. Eu vou mandar na minha mente. Eu vou estruturar a minha mente para ela pensar o que eu quero que ela pense. Gente, isso é uma chave para você não ser uma pessoa ansiosa. Isso é uma chave para você não ser uma pessoa depressiva, entende? Isso é muito poderoso. Então, quando vier esses pensamentos, o que você vai pensar? O que você vai se perguntar? Esse pensamento honra a Deus? Isso fortalece o meu casamento? Esse pensamento fortalece o meu casamento? Esse pensamento edifica a minha fé? Lá em 2 Coríntios 10:5 diz assim, ó. Levando o cativo, eu levo o cativo, eu prendo. Entende? Eu levo para o cativeiro todo o pensamento, a obediência de Cristo. Então eu levo os pensamentos a obedecer o que a palavra fala que eu preciso de seguir. Amém? Nem tudo que você ouve precisa virar verdade dentro de você. Isso é muito poderoso. Nem tudo que você ouve, nem tudo que entra nos seus ouvidos, nem todos os pensamentos que você tem, nem todas as conversas que você tem precisa virar verdade dentro de você. Precisa ser uma crença dentro de você. Amém? Essa é a primeira chave. A segunda chave é o silêncio inteligente. Você não precisa reagir a tudo. Lá em Provérbios 17:27 diz assim: quem retém as palavras possui conhecimento. Então eu tenho o poder de reter o que eu quero e eu tenho o poder de repreender, de deixar aí o que eu quero também. Então, às vezes, proteger o coração não é entrar em conversas. Às vezes, proteger o coração não é concordar com aquela murmuração. É mudar de assunto com sabedoria. É você ouvir, mas você falar assim, não, peraí, eu não quero conversar sobre isso. Entende? Sabe, assim, já aconteceu muito no meu trabalho o seguinte, a pessoa começar a falar de alguém, falar de alguma situação, isso me incomodar, e eu falar assim, eu vou só no banheiro. E aí, quando eu volto, aí eu já troco de assunto, entende? Pega o seu celular e fala assim, peraí, deixa eu só responder uma mensagem. E aí, quando voltar a conversar, você volta com outro assunto. Por quê? Proteger o coração também é moldar as conversas. Porque dependendo do que a pessoa te fala, isso vai te ferir. Isso vai fazer com que você julgue aquela pessoa, porque às vezes essa pessoa vai falar mal, vai contar algum caso pra você de outra pessoa. Então, assim, mudar de assunto é uma forma de proteger o seu coração. Terceira chave, posicionamento interno. Isso é muito poderoso. Você pode estar num ambiente negativo e manter o altar aceso, e manter o seu coração guardado. Lá em Daniel 1:8 diz assim, ó, Daniel propôs no coração não se contaminar. Sabe aqueles combinados que você faz com você mesma? Pois é. É você fazer esses combinados e você seguir esses combinados. Porque o seu coração, ele é um altar. Então, não foi sair da Babilônia que foi o resultado de Daniel. Foi sobre não deixar a Babilônia entrar no coração dele. Esse foi o diferencial, porque ele guardou o coração dele. Ele guardou os pensamentos dele. Ele se guardou e se protegeu. Quarta e última chave, que é essa, gente, é sensacional e que faz muita diferença. Você vai se cobrir de oração. Antes de você sair de casa, você vai orar. Senhor, guarda o meu coração. Guarda do meu coração do que não vem de ti. Protege a minha mente. E tá lá na palavra isso, lá em Efésios 6:11, que diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então eu preciso de vestir dessa armadura. Eu preciso de chamar essa armadura pra minha vida. Eu preciso de tomar posse dessa armadura, amém? Então, como influências, como eu vou influenciar em vez de ser influenciada? Aqui, esse é o ouro da palavra. Esse é o ouro. É o nível mais alto, assim, de jeito de se fortalecer em Deus. É muito importante você saber disso. Tá lá em Mateus 5:14, que diz assim, sois a luz do mundo. Sois a luz do mundo. Luz não discute com as trevas. Gente, Emanuel entrou aqui, me desconcentrou. Luz, ele não discute com as trevas. Isso é algo muito forte. Isso é algo muito forte que vai te levar para outro nível de batalha espiritual. A luz, ela simplesmente ilumina. A luz, ela simplesmente ilumina. Você influencia muito quando você não participa de fofoca, quando você honra o seu marido,
enquanto outras mulheres criticam, enquanto você vê o mundo criticando, casamento, relacionamento, você tá honrando, você tá se posicionando. Fala esperando quando o ambiente... Fala esperança. Fala esperança quando o ambiente tá pesado. Então tá todo mundo murmurando, tá todo mundo falando um tanto de coisa e você tá com um pensamento positivo. Então, porque quando você se cala, vamos supor, tá todo mundo falando assim, crise, Lula Bolsonaro, você vai se posicionar. Tipo assim, gente, política é sempre assim, sempre tem gente roubando, sempre tem gente fazendo, mas tem que ver que a nossa confiança não pode estar em homem, porque o homem vai nos decepcionar, a nossa confiança tem que estar em Deus. O mundo jaz do maligno, o mundo sempre vai estar nas trevas, mas a gente tem que entender que a gente não é do mundo. Entende? Assim, sabe quando você não aceita aquela conversaiada, mas não é pra você sair criticando, pra você sair querendo estar certa, sabe? Querendo ter razão. É você falar a sua opinião no amor. É você falar a sua opinião. Se você não pode sair ali daquela roda, você dá a sua opinião. Gente, eu não concordo muito com isso. Eu respeito vocês, mas eu acredito que a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter fé, sabe? A gente tem que cuidar da nossa vida. O Senhor, Ele vai te ajudar a trazer esse entendimento, sabe? A falar as palavras certas. Falar esperança quando o ambiente está pesado, né? Orar silenciosamente pelas pessoas difíceis. Isso é poderoso. Quando você... vamos supor, você tá lá na conversa. E aí você sabe que essa pessoa é crítica. Sabe que o ambiente tá pesado e que tá aquela situação. Dentro da sua cabeça você vai começar a orar e interceder. Deus, em nome de Jesus, manifesta o seu poder aqui, Senhor. Acalme essa pessoa, que essa pessoa pare de falar isso. E você vai orando na sua mente. Enquanto você tá ouvindo, né? É só você e Deus que sabe o que passa na sua mente, entende? Então você pode sim interceder, falar, repreender as coisas na sua mente. Amém? E aí, quero falar um pouco sobre algo muito desafiador, que é sobre a nossa família. Sabe quando a gente tem pessoas da família muito desafiadoras, muito difíceis? Existem pessoas que a gente não pode, que a gente não consegue evitar. Mas a gente pode amar essa pessoa sem absorver as coisas. Sem absorver o que essa pessoa faz, sabe? Entendendo o limite que a gente põe, que a gente impõe, que a gente respeita, sabe? Porque a gente precisa de amar nós mesmos em primeiro lugar. Então, falar não é de Deus. Eu falei isso esses dias com a minha mãe. Falei, mãe, o não ele é de Deus. Na Bíblia fala tantos nãos, não matarás, não roubarás, não adulterarás, porque o não é uma proteção. Então, se aquela pessoa não consegue ouvir um não, sabe, ela não consegue nada, ela não respeita o meu relacionamento. Então eu preciso de falar não, com carinho, com amor, com respeito, mas eu me posicionar porque eu me amo, eu me respeito, sabe? Então, amar sem absorver os problemas, as situações, ouvir sem concordar. Você não precisa de concordar com tudo. Não que você vai ser polêmica, vigia, mas você pode sim ficar em silêncio e quando você puder, você vai falar. E vai orar, entende? Respeitar sem permitir invasões emocionais. Os limites eu coloco. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Jesus, ele amava a todos, mas ele não confiava em todas as pessoas. Lá em João 2:24 diz assim, mas o mesmo Jesus não confiava neles. Então, discernimento não é a falta de amor. Discernimento é maturidade espiritual. Eu não posso controlar o que falam ao meu redor, mas eu posso controlar o que permanece em mim. Amém? Isso é algo muito forte. E quando você entende isso, você aprende a se guardar. Você aprende a não deixar qualquer coisa entrar no seu coração. E esse poder que a gente tem em Deus de pegar esse pensamento e repreender esse pensamento, pegar esse sentimento e repreender esse sentimento, fazer uma oração assim, olha, Deus, renova as minhas forças como a sua misericórdia é renovada todas as manhãs. Deus, eu não quero sentir isso, eu não quero pensar nisso. Então eu repreendo esse pensamento, Senhor, e coloco os seus pensamentos em mim. Nada te impede, minha irmã, de você fazer um jejum, um propósito, pela sua mente, pelas suas emoções, sabe? Pelo seu trabalho, pelo seu fortalecimento de identidade, entende? Esses posicionamentos que a gente faz, que a gente dá na presença do Senhor, essa busca que a gente faz, vai haver uma colheita positiva, porque isso é um plantio, entende? Então, assim, aprenda a moldar os seus pensamentos, aprenda a falar assim, Deus, eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. E aí você fala, Deus, eu perdoo essa pessoa. E vai perdoando até chegar no momento que você perdoe de verdade.
sabe? E algo muito interessante que o Espírito Santo mandou te falar, que é o seguinte: quando você tira um pensamento, você precisa de colocar outro pensamento no lugar, entende? Se a casa tá vazia, o que acontece? Volta piores. A casa vazia, os pensamentos vazios, é uma morada para dardos inflamados do inimigo. Então, se você tira um pensamento, uma crença, eu sou feia. Deus, eu não quero mais pensar que eu sou feia. Eu não quero mais pensar nisso. Mas se você não coloca outro pensamento no lugar, você não vai conseguir mandar esse pensamento embora. Exemplo, eu sou imagem e semelhança do Criador. Deus, ele me fez assim. Deus me fez com a boca grande, Deus me fez com essa distância aqui, que é discrepante do resto. Deus me fez com olheiras. Deus me fez dessa forma, me fez diferente. Se eu me olho e vejo só os defeitos, eu tô pondo defeito na criação de Deus. Então você tem que falar: Deus, eu me amo, porque o Senhor me ama e o Senhor me fez assim. E o Senhor me acha linda. Entende? Então eu tiro um pensamento de baixa estima, um pensamento que às vezes eu ouvi as pessoas falando, me comparando com a minha irmã. Mas a sua irmã é mais magra. Nossa, mas a sua irmã, o cabelo dela é mais cacheado, mais bonito. Você não sabe se é cacheado, não sabe se é liso. Entende? Você é gorda. Você vai pegar esse pensamento, essa crença e vai transformar ela e vai levar outra palavra pra ficar no lugar dela. Você é burra. Não, peraí. Como assim eu sou burra? Se eu sou imagem e semelhança do Criador. Se eu sou filha de um Deus que é conhecedor e formador de todas as coisas. Como assim eu sou burra? Se a palavra fala que quem pede sabedoria é lhe dado. Que não é negado quem pede sabedoria. Então, eu posso ser burra para algumas pessoas aqui do mundo. Mas em Deus eu sou mais que vencedora. E eu vou sim romper. Eu vou conseguir fazer essa faculdade. Eu vou conseguir formar. Eu vou conseguir fazer esse curso. Porque não vem de mim, vem do Senhor. Entende? Então, assim, pra fechar, é isso. Prática. Eu tenho uma amiga que sempre fala assim: Ellen, fala uma coisa prática. É isso. Pega um pensamento que tá na sua mente e escreve ele. Aí você vai olhar pra ele. Aí você vai falar assim: o que a palavra fala sobre isso? E aí você vai transformar esse pensamento na hora que você estiver falando pra você mesma esse pensamento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Recebe essa palavra. Vamos orar? Em nome de Jesus. Meninas, é um prazer vir aqui dividir a palavra com vocês. Eu sou muito feliz por esse grupo, por esse canal. Sou muito feliz pela presença de Jesus no nosso meio. Amém? Senhor Jesus, Tu conheces o ambiente que elas frequentam. O Senhor sabe que nem sempre escolhemos as pessoas que estão ao nosso redor. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus, meu coração pertence a Ti. Guarda, Senhor, os ouvidos e o coração das minhas irmãs que estão ouvindo essa palavra. Senhor, tira tudo que não edifica do nosso meio. Guarda, Senhor, os pensamentos que estão contaminados, em nome de Jesus. Guarde, Senhor, a nossa mente e repreenda os pensamentos que estão contaminados, em nome de Jesus. Guarde, Senhor, a boca das minhas irmãs, para que ela não produza o que não vem do céu, para que ela não fale o que vem do céu, o que não vem do céu. Se houver sementes erradas plantadas dentro de mim e dentro das minhas irmãs, arranque essa semente agora em nome de Jesus. E eu declaro que eu serei luz, que elas serão luz aonde elas forem. No trabalho delas, na família delas, que nós seremos equilibradas, que nós seremos fortalecidas em nome de Jesus. Que elas sejam influenciadas pelo Espírito Santo e que elas não sejam mudadas pela pressão do ambiente, em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, gente, vamos fazer um ato profético? Vamos fazer um ato para fechar assim com chave de ouro? Coloca a mão sobre o seu coração e declara assim, ó. Fala aí alto comigo. Meu coração é um altar do Senhor. Nenhuma influência errada permanecerá. Eu sou luz. Eu influencio o ambiente. Depois, o que vocês vão fazer? Vai escrever aqui nos comentários: eu guardo meu coração. Porque é como se você trouxesse para a existência o que a gente orou, o que a gente entendeu dessa palavra. É como se você falasse assim: Deus, eu acesso isso, eu aceito isso, eu vivo isso em nome de Jesus. Então o ambiente, ele não define mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres cheias do Espírito Santo que transformam o ambiente. Eu declaro essa palavra e essa verdade sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Beijo, meninas.